Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar os 10 mistérios mais intrigantes da história que permanecem sem solução. Preparem-se para mergulhar em teorias e especulações que continuam a intrigar o mundo. De desaparecimentos inexplicáveis a cidades perdidas, a história está repleta de enigmas que desafiam nossa compreensão. Apertem os cintos, porque a viagem promete ser instigante. O Triângulo das Bermudas. Essa área no Oceano Atlântico é um ímã para teorias da conspiração e histórias de arrepiar os cabelos. Desde o século XIX, navios e aviões desaparecem nessa região sem deixar rastros. Uma hipótese sugere a presença de anomalias magnéticas que poderiam interferir nos instrumentos de navegação e causar acidentes. Outra teoria aponta para a existência de hidratos de metano no fundo do oceano, que, ao serem liberados, criariam bolhas gigantescas capazes de afundar embarcações. Apesar de todas as pesquisas, o mistério do Triângulo das Bermudas permanece sem uma resposta definitiva. Em 1937, Amelia Earhart, uma aviadora pioneira, desapareceu sem deixar rastros durante uma tentativa de circunnavegar o globo terrestre. Seu sumiço repentino gerou uma das maiores buscas da história da aviação e um mistério que persiste até hoje. Uma hipótese sugere que ela tenha se perdido durante o voo e, sem combustível, caído em uma área remota do Pacífico. Outra teoria levanta a possibilidade de Amélia ter sido capturada por forças japonesas, que a suspeitavam de espionagem. Evidências fragmentadas, como destroços de avião encontrados em ilhas remotas, alimentam o debate e a esperança de que um dia o mistério seja solucionado. A Atlântida, uma civilização avançada que teria existido há milhares de anos e desaparecido sob as ondas do mar, é um dos maiores enigmas da história. Descrita por Platão como uma ilha paradisíaca com tecnologia avançada, a Atlântida tem fascinado historiadores e aventureiros por séculos. Alguns acreditam que a Atlântida foi real e buscam evidências em ruínas submersas e em textos antigos. Outros argumentam que não há provas suficientes para sustentar sua existência e que a história de Platão não passa de uma alegoria. A busca pela Atlântida continua a alimentar a imaginação popular e inspirar expedições marítimas em busca da cidade perdida. No sul da Inglaterra, ergue-se um dos monumentos mais enigmáticos da história, Stonehenge. Milhares de anos atrás, civilizações pré-históricas ergueram essas pedras colossais em um arranjo circular que intriga a humanidade até hoje. Alguns estudiosos acreditam que Stonehenge era um observatório astronômico, usado para prever eclipses e outros eventos celestes. Outra teoria sugere que o monumento era um local sagrado, onde rituais religiosos e cerimônias de cura eram realizados. Como essas pedras gigantescas foram transportadas e erguidas com a tecnologia rudimentar da época? A resposta, como muitos dos segredos de Stonehenge, permanece envolta em mistério. Imagine um livro escrito em uma língua que ninguém consegue decifrar, com ilustrações de plantas e objetos que parecem não pertencer a este mundo. Esse é o manuscrito Voynich, um dos documentos mais misteriosos já encontrados. Datado do século XV, o manuscrito é um enigma que desafia criptógrafos, linguistas e historiadores há séculos. As teorias sobre a origem e o significado do manuscrito variam do bizarro ao plausível. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o manuscrito Voynich. Será que ele contém segredos ancestrais perdidos, ou é apenas uma elaborada brincadeira de um gênio medieval?
Imagine uma ilha habitada por colonos ingleses que, de repente, desaparece sem deixar rastros. Essa é a história de Roanoke, a colônia perdida, um dos mistérios mais duradouros da história americana. Em 1587, um grupo de mais de 100 colonos ingleses se estabeleceu na ilha de Roanoke, na costa da Carolina do Norte. 3 anos depois, quando o navio de suprimentos chegou, a colônia havia desaparecido, exceto por uma única palavra entalhada em um poste croatoan. A verdade, como a própria colônia, parece ter se perdido nas brumas do tempo, deixando para trás um mistério que continua a intrigar a todos. Em 1959, nos Montes Urais, na Rússia, um grupo de 9 experientes esquiadores morreu em circunstâncias misteriosas. Seus corpos foram encontrados espalhados pela encosta da montanha, alguns com ferimentos graves, outros sem sinais aparentes de trauma. As investigações iniciais concluíram que a causa da morte havia sido uma força desconhecida e irresistível. A ausência de sinais de luta, as roupas dos esquiadores encontradas cortadas e queimadas, e os relatos de luzes estranhas no céu na noite da tragédia alimentaram todo tipo de especulação. Apesar de inúmeras investigações ao longo dos anos, o mistério do Passo Dyatlov permanece sem uma solução definitiva. No coração das terras altas da Escócia, esconde-se um dos monstros mais famosos do mundo, o monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. Relatos de uma criatura gigante, com um longo pescoço serpenteante, habitando as profundezas escuras do Lago Ness, existem há séculos. Fotos borradas e filmagens granuladas do suposto monstro alimentaram o imaginário popular e transformaram Nessie em um ícone da cultura pop. Pesquisas científicas com sonares submersíveis não encontraram evidências conclusivas da existência de um monstro pré-histórico no lago. Apesar da falta de provas, a lenda de Nessie persiste, atraindo milhares de turistas ao Lago Ness todos os anos, na esperança de avistar a criatura mítica. No deserto árido do sul do Peru, um enigma arqueológico desafia a nossa compreensão: as linhas de Nazca. Essas linhas e geóglifos gigantescos que retratam animais, plantas e figuras geométricas foram esculpidas no solo há mais de 2.000 anos pelo povo Nazca. Vistas do nível do solo, as linhas parecem marcas aleatórias no deserto, mas do alto revelam sua verdadeira magnitude e complexidade. A explicação mais aceita é que as linhas tinham significado religioso e cerimonial, usadas em rituais para invocar a chuva. Outros sugerem que as linhas eram um calendário astronômico, marcando os solstícios e equinócios. As linhas de Nazca permanecem um mistério intrigante. Na costa da Nova Escócia, no Canadá, esconde-se uma pequena ilha que tem fascinado caçadores de tesouros e aventureiros por séculos: Oak Island. A história do tesouro de Oak Island começa no século XVIII, quando um grupo de jovens encontrou uma depressão circular no solo, conhecida como Poço do Dinheiro. Acreditando ter encontrado um tesouro pirata, eles iniciaram uma escavação que logo revelou uma série de plataformas de madeira, túneis inundados e armadilhas mortais. Ao longo dos séculos, inúmeras expedições tentaram desvendar o mistério do Poço do Dinheiro, mas todas fracassaram. A busca pelo tesouro de Oak Island continua a fascinar e desafiar a todos que ousam desvendar seus segredos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios mais intrigantes da história. Do Triângulo das Bermudas às linhas de Nazca, exploramos enigmas que desafiam a nossa compreensão
e despertam a nossa imaginação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes. Até a próxima!